Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Saúde, o seu podcast onde você aprende tudo que tem a ver com saúde. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma médica, que nos vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante, um tema com o qual a maior parte das pessoas já se deparou em alguma fase da sua vida e que também é até certo ponto considerado um problema de saúde pública, porque tem impactos relevantes, não só na vida de quem já esteve envolvido numa situação como essa, mas também das pessoas que de forma indireta são afetadas por isso, do país, de vários intervenientes. Então é um tema muito importante e ela está aqui para tentar nos orientar com ferramentas simples e práticas em relação a como lidar com isso, caso em algum momento da nossa vida nós tenhamos que estar perante uma situação dessas. Nós hoje vamos falar de trauma, especialmente traumas relacionados a acidentes de viação, e nós trouxemos aqui a doutora Cecília Mulieca. Olá, doutora Cecília. Olá, doutora Tabita. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra para mim, como médica, tê-la aqui. Não só por ser uma área sua, ser uma área na qual trabalha todos os dias, dentro do hospital, mas também porque a doutora não é só médica. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas muito obrigada por ter aceito o convite e bem-vinda. Muito obrigada, sinto-me muito feliz por poder partilhar daquilo que é a minha experiência do meu dia a dia, que é trabalhar com trauma. É uma das coisas que muito nos preocupa e que costuma bater muito à nossa porta no serviço de urgência. É verdade que trabalhamos com outras patologias, mas o trauma tende a ser um prato forte, principalmente quando chegamos a épocas festivas. Então, agradeço muito por este convite e espero poder ajudar a mais pessoas a estarem mais atentas e terem mais noções sobre como podemos manejar todos a este bichinho de 7 cabeças que é o trauma. Então, doutora, primeiro para começar, nós aqui no podcast amamos saber um pouquinho sobre o percurso dos nossos convidados. E a doutora Cecília é uma médica multifacetada. Mas, só para começar, como é que a doutora foi fazer medicina? O que que aconteceu ao longo da sua vida? Como é que esse bichinho da medicina apareceu? Pode nos contar um pouquinho sobre a sua história nesse aspecto? Ok. O bichinho para fazer a medicina, porque quando criança, eu fui uma criança que sofreu muito por asma. Então eu vivia na pediatria. Quase que as residentes da pediatria naquela altura já conheciam a minha mãe. Bastasse ela chegar ao hospital, já diziam, esta criança vai para o CIP. Então cresci a saber que eu precisava muito dos hospitais. E o que me fascinava era ver as meninas com uma bata rodada branca. E eu dizia, quando eu crescer eu quero usar aquela bata. E de tanto levar muitas picas, eu dizia, quando eu crescer eu também quero dar picas. E isto foi crescendo comigo de gostar de cuidar, gostar de ajudar, poder conversar. Então fui crescendo com esta ideia de que eu quero ser médica. Quero poder ajudar mais crianças para não levarem muitas picas. E durante a jornada acabei por não fazer pediatria ou não abraçar esta área, mas costumo trabalhar com crianças. E foi a picar uma criança porque eu queria fazer pediatria, quando a criança olhou para mim e disse, tu és má. Eu disse, não, esta área realmente eu não posso abraçar. Mas tenho trabalhado com algumas crianças em algum momento, pela área que escolhi, que é a área de medicina de emergências. Então, tudo que é paciente é bem-vindo para as minhas mãos
e sempre que eu puder ajudar com as minhas mãos a restaurar este paciente, eu estarei lá para poder apoiar. Mas realmente foi porque eu fui uma criança muito doentia. Uhum. E tendo em conta isso, quando entrou para a faculdade de medicina, como é que foi? Quais foram os desafios? Foi aquilo que esperava? Não foi? Havia uma expectativa da sua parte em relação a como é que seria o curso de medicina? Bem, realmente foi completamente diferente daquilo que eu esperava, porque no filme, nas novelas, o médico aparece todo bonitinho, vê o doente, sai em situações de emergências, só diz choque, tudo é choque. E no final do dia nós descobrimos que a medicina não é só picar as pessoas. Na medicina nós temos matemática, temos física para poder entender as ecografias, as eletrocardio, os exames com traçado, estamos a falar do ECG, o ESG, isto tudo é física, vetores. A matéria da 11ª que fazia-nos fugir está lá. A matemática, a química, então começamos a perceber que realmente é um mundo. É necessário nos prepararmos para poder depois ajudar a mais pessoas. Então, foi um choque, porque eu pensava que iria aprender a dar choque, só seria ver pacientes limpinhos, mas não é isso que acontece. Nós vamos trabalhar com pessoas que estão sujas de sangue, de vômito, fezes, e que os turnos são longos. Eu pensava que eu poderia passar Natal em casa, final do ano em casa, que sábado sempre seria sábado e domingo é domingo. Então, depois de entrar para este mundo, eu percebi que todo dia é útil, todo minuto é útil e tempo é vida. Então, é uma realidade que, quando entramos na faculdade de medicina, eu acredito que a maior parte de nós não está à espera disto. Nós não sabemos, a não ser que tenhamos familiares muito diretos, médicos ou profissionais de saúde que trabalhem em turnos, que tenham às vezes que dobrar turnos por alguma situação, aí começamos a ter uma ideia. A minha mãe é economista, o meu pai foi docente, trabalha com ciências de comunicação e marketing, então tudo muito distante daquilo que eu abracei. Então, realmente foi um choque, mas tem sido uma jornada. É verdade que há dias que reclamamos, mas reclamamos e clamamos. Pedimos a Deus, a minha crença, para que continue a estar conosco, para podermos ajudar as pessoas a salvar vidas. Então, realmente é uma jornada que eu acho complexa, mas que é muito boa, é maravilhosa. No final do dia, pôr a cabeça e dizer assim, olha, consegui restaurar um sorriso, consegui ajudar uma criança, consegui salvar uma mãe, um pai, um avô. Então, e nós sabemos que os avós são pais com açúcar, então realmente tem sido uma boa jornada. E para a medicina de emergências, o que é que lhe motivou? Porque, de alguma forma, é uma especialidade que é muito desafiadora, mesmo do ponto de vista de cura dos pacientes. A medicina de emergências é aquela que, nos casos de emergências, é a que recebe os pacientes, é aquela que até certo ponto consegue ser decisiva para muito daquilo que é a melhora ou não de um paciente, digamos assim, não no geral, mas por ser aquela que recebe os pacientes, é uma área que é considerada até certo ponto de muita pressão, de muita expectativa, de muita adrenalina e de muita responsabilidade. E o que que lhe motivou? O que lhe puxou para a medicina de emergências? Eu acho que o novo me atrai, o desafio me fascina, e foi nesta perspectiva. A medicina de emergências no mundo, ela tem menos de 80 anos. É uma especialidade nova. Em Moçambique, nós temos aproximadamente há uns 7 anos. Nós temos os nossos primeiros especialistas da medicina de emergência, a quem vai o meu abraço,
porque eles é que realmente estão a carregar e estão a ajudar-nos para continuarmos a manter a nossa casa. E estamos a receber mais residentes, venham. É muito bom. Realmente o que me fascinou é isto, e perceber que toda a porta de entrada, seja de qualquer que seja o estabelecimento, se tiver algum defeito, se não estiver bem estruturado, já deixa vários problemas para os outros compartimentos. Então, a medicina de emergência está para trabalhar nas portas do hospital. Então, não para sermos porteiros, mas para podermos estar na porta de entrada. O que acontecia antigamente? Da forma como é a nossa linhagem de ensino, nós aprendemos muito a fazer aquela nossa história bem longa, não porque somos fofoqueiros, e às vezes acho que os pacientes estão ali, essa doutora está a perguntar muito o que eu comi, o que eu bebi, o que eu fiz, onde é que eu vivo, o que eu faço, o que eu trabalho, mas todas essas coisas ajudam-nos a fazer um diagnóstico e aproximar-se mais da realidade do paciente. Começou-se a perceber que nós perdíamos tempo na situação de emergência a querer fazer esta história. O pensamento do emergencista, ou quem trabalha no banco de socorro, serviço de emergência, é problema encontrado, problema resolvido. Então, é neste intuito em que nós mudamos o nosso pensamento, a nossa linhagem de treinamento, em que eu começo a ver o que é que vai matar este paciente. O que é que mata? E aquilo que é potencialmente fatal é aquilo que eu devo pegar e resolver no momento. Então, começo logo a pensar como é que está a viária deste paciente. É um paciente que consegue falar? É um paciente que não está a falar? Como é que está a respiração deste paciente? Em termos do ponto de vista da circulação, é um paciente que está a sangrar, não está a sangrar? Precisa que eu logo comece a hidratar? Este paciente está desperto, não está desperto? Tenho que expor este paciente. Então, nós começamos como na escola, começamos com A, B, C, D, E. Exatamente na medicina de emergências. A, B, C, D, E. Isso já me dá uma vantagem de poder perceber o que realmente poderá matar este paciente. No meu primeiro minuto de contato com este paciente, eu não tenho logo que fazer diagnósticos bonitos para impressionar. Eu tenho que salvar, estabilizar e depois poder encaminhar este paciente. É verdade que, como médico, todos nós viemos com aquela ansiedade e vontade de poder fazer diagnósticos, acertar diagnósticos e logo fazer o tratamento direcionado. Mas para a medicina de emergência, eu tenho que primeiro salvar. Isto é o mais importante para nós. Nós primeiro salvamos e quando o paciente já está estável, eu vou à procura realmente de qual é que foi a causa desta situação. Então, se é um paciente que me entra vítima de trauma, eu quero primeiro salvar, depois eu vou querer entender o que realmente este paciente está a precisar. Está a precisar agora, neste momento, de um cirurgião? Está a precisar de um cirurgião plástico? Não, está a precisar de ir aos cuidados intensivos. Então, o nosso trabalho dá isto. E a vantagem de fazer a medicina de emergências é que eu trabalho com todas as áreas. Eu trabalho com o paciente médico, trabalho com o paciente cirúrgico, trabalho com as crianças, trabalho com a maternidade. Então, estou em contato com a comunidade. E a comunidade é que faz a nossa sociedade. Então, é algo que dá sempre desafio. A outra coisa que começamos a nos perceber é que durante a minha jornada eu tive a oportunidade de trabalhar nos cuidados intensivos. Então, gosto muito da terapia intensiva, gosto daquele paciente em que eu tenho que correr, tenho que pensar rapidamente para poder salvar. Mas começamos a nos perceber de alguns pacientes que nós dávamos alta, porque não conhecíamos. Agora está na moda falar de red flags. Nós não conhecíamos logo, não reconhecíamos rapidamente os sinais de perigo, os red flags, e os pacientes iam de alta e o paciente voltava pior. Então, a medicina de emergência até está a olhar. Como é que está a andar este paciente? Como é que ele entra na minha sala? Este paciente está consciente, porque às vezes, quando o paciente entra consciente, provavelmente tira-me logo aquela preocupação que este paciente é crítico. Se me entra, por exemplo, uma paciente a falar,
a dizer, olha, eu estou com dor, e entra um paciente que está em coma, A o abordagem meu é consciente diferente. deixa-me correr primeiro para este que está em coma. Uhum. E às vezes aquela paciente que está a falar, É que às tem- vezes está mais grave em relação, ou tem perigo iminente de morte em relação àquele paciente que está em coma. E às vezes não é um coma propriamente coma. Então, isto é que me fez fazer a medicina de emergência e ter este contato, poder estar sempre em contato com todas as especialidades, podermos discutir um pouquinho, há muita adrenalina, discutir num bom sentido. Eu tenho que ter boas relações com todas as especialidades e realmente muita gente às vezes até diz, vocês são médicos das ambulâncias, vocês são médicos de 15 minutos. Na verdade não somos médicos de 15 minutos, mas são os 15 minutos que realmente salvam este paciente. Se eu não consigo estabilizar este paciente não chega aos cuidados intensivos. Se eu não consigo estabilizar este paciente não irá à mesa operatória. Então, realmente, é uma especialidade que até quando entrou no Hospital Central, tinha muita relutância. Os médicos olhavam, mas tu estás a ser um clínico geral especializado. Mas hoje conseguem ver a importância da nossa especialidade e quando os pacientes param, é os emergencistas que chamam. Até a reanimação pergunta, já passou pela ressuscitação? Sim, e essa era a minha próxima pergunta, porque antes da medicina de emergência, de alguma forma, pronto, o paciente chegava e era atendido pelos balcões, e depois, se fosse um paciente crítico, ia direto para a reanimação. Então, a maior parte da população tem conhecimento da famosa sala de reanimação e etc. Qual é a grande diferença entre a sala de emergências, que é onde vocês trabalham, e a sala de reanimação? Qual é a grande diferença? Porque é importante que as pessoas tenham noção disso. Sim, é algo que é muito hospitalar, em termos técnicos, mas é importante as pessoas também terem um pouquinho de noção de como é que funciona. Então, a diferença é que uns têm internamento e nós não temos internamento. O ideal é que o paciente fique comigo no máximo 24 ou 48 horas. Depois disso, eu já estou a fazer um trabalho do intensivista. É verdade que pela natureza do nosso trabalho, por vezes temos que ficar com o paciente um pouquinho mais de tempo. A nossa reanimação, os nossos cuidados intensivos, neste momento no Hospital Central de Maputo só tem 16 camas, então é muito renhido e por vezes nós temos que ficar mais tempo e depois os nossos pacientes passam para os cuidados intensivos. Então, nos cuidados intensivos nós encontramos lá o médico intensivista e a nossa escola aqui, os nossos anestesistas, têm um componente reanimador e eles estão bem treinados para esta parte da terapia intensiva, conseguem cobrir todos os turnos. Então nós encontramos este médico, é aquele paciente que eu estabilizei, mas que ele continua crítico e precisa de alguém com habilidades para continuar. É verdade que o nosso treinamento, algumas coisas são muito iguais. Nós entubamos, nós reanimamos, mas aquilo que é a minha valência, eu não trabalho numa enfermaria. Uma enfermaria como a reanimação. Exatamente. A reanimação na prática é uma enfermaria. É uma enfermaria. Okay. Então, este paciente que estará na enfermaria, ele depois vai ser melhor estudado. Imagina que o paciente entra, e eu digo assim, é um paciente com uma suspeita de AVC, um acidente vascular cerebral, carinhosamente chamada pela nossa população de trombose. Eu recebo o paciente, eu estabilizo o paciente vai à reanimação. O médico intensivista, que terá maior tempo com este paciente, poderá depois descobrir que, não, na verdade, não é um paciente que teve um acidente vascular cerebral no ponto de vista de hipertensão, mas teve um trauma. Eu posso não ter visto este estigma de trauma, porque estabilizei e enviei para lá. E poderia ser ao contrário, um paciente com trauma, com história de trauma, que na verdade tinha um acidente vascular de causa hipertensiva. Então, ele é melhor estudado nos cuidados intensivos. E os próprios cuidados intensivos também, ele é melhor estudado quando já está na sua enfermaria de origem. Se é um paciente, por exemplo, do Fórum da Medicina Interna, é um paciente do Fórum da Gastro. Então, nós somos, vou dizer, especialidades primas. Nós não vivemos só os intensivistas, mas eu acredito que hoje eles também não vivem só os emergencistas.
Mas agora, tendo em conta que a doutora tá a fazer uma especialidade que é de alta pressão, o que faz para poder relaxar? A doutora tem várias outras atividades, não é só médica, eu considero uma poetisa, por exemplo, né? Muito Agora, obrigada. como é que a doutora faz para poder se desligar um bocadinho e relaxar? Porque é muito bom, sim, estar ali, salvar vidas, mas pronto, em termos estatísticos, os casos que chegam à emergência, aos cuidados de emergência, pronto, tem muitas vezes um prognóstico reservado, tem uma maior probabilidade de infelizmente virar óbito e etc, pela natureza dos casos. E isso afeta, muitas vezes as pessoas dizem que os médicos são insensíveis, os profissionais de saúde não têm coração, não sentem, mas aquilo tudo que nós vemos todos os dias, principalmente para quem trabalha nas emergências, é marcante. Então, nós precisamos ter algum tipo de tubo de escape para que nós possamos estar mentalmente, emocionalmente bem. E como é que a doutora faz isso? Ok. Começo por dizer que durante a nossa jornada de formação, nós somos ensinados a ser fortes, não chora. E esta frieza que a comunidade vive reclamando é porque se eu perco um paciente agora às 10, eu às 10:05 tenho que estar pronta e disponível para o próximo paciente. E nós somos humanos e nós trabalhamos com pessoas, claramente que mexem. E nós somos ensinados a não viver o luto, não permitir viver a dor. E eu comecei a perceber que isto faz mal e tive uma formação com o gabinete de gestão e humanidade que temos no Hospital Central e que eles ensinaram-nos a viver o luto. É uma das coisas que eu permito-me viver aquela dor, sentir a dor que perdi uma criança, o que eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer para que não volte a acontecer esta situação. Depois, eu gosto de escrever. Eu acho que a medicina é o meu hobby, mas o que eu faço todos os dias é escrever. Escrever alguma coisa, seja uma mensagem para uma amiga. Às vezes a doutora Tabita, quando não está a ser doutora Tabita, é minha amiga, recebe uma mensagem da César. Então, eu gosto muito de escrever. Escrevo o que sinto, escrevo o que não sinto, mas permito-me ser aquilo que eu não posso ser pela escrita. Então, é uma das coisas que é o meu fogo de escape. A outra coisa que também faço é no final do dia, aqueles pacientes que me marcaram, seja por uma situação triste, eu escrevo, faço uma oração e peço a Deus para que tome conta deste assunto. Porque realmente os pacientes, alguns marcam-nos tanto que andam na nossa cabeça durante anos. E perceber que nem sempre é a nossa culpa como humanos. Porque todos nós, um dia, temos a certeza que iremos morrer. Seja no hospital, seja em casa, em Moçambique, nos Estados Unidos. Então, é uma verdade, é uma hipótese absoluta, a única que existe no mundo. Então, o que eu costumo fazer é permitir-me ser mamã. Quando é para cuidar das minhas filhas, é para cuidar das minhas filhas, ser mamã, que é uma das coisas que me faz relaxar. Escrita, gosto de dançar, danço mais em casa porque não sou nenhuma profissional. Cantar no chuveiro e permitir-me chorar. É porque cresci muito, eu não posso chorar, mas permitir chorar, nem que seja por baixo do chuveiro, ninguém a ver, mas permitir chorar por isto, chorar por aquilo. Às vezes parar o turno, sair e eu digo, costumo brincar com as colegas, vem já, vou fumar um cigarro. Na verdade, eu vou à casa de banho, às vezes tranco-me na casa de banho, danço um pouquinho, choro, lavo a cara e volto. É o que eu tenho feito para continuar a jornada. Exatamente, porque as pessoas acham que é só, não, profissionais de saúde, não tem coração, não é assim, é realmente muito duro, do ponto de vista emocional, lidar com este tipo de pressão. Sim, as pessoas dão o seu melhor, mas nem sempre as coisas correm como nós gostaríamos.
É verdade. Outra coisa, eu tenho um psiquiatra. Pois é. Eu vou à consulta. Pois é. Quando as coisas começam a sair do lugar, eu digo, não. Então, eu vou à psiquiatra. Já fui à consulta com psicólogo. E agora tenho uma psiquiatra. Não vou sempre, mas de vez em quando eu digo, doutora, e ela diz, vem ao gabinete. Então, converso com ela, ajuda-me. E outra coisa que realmente que eu acho que é cura. Eu acredito no poder de Jesus. Sou crente. Não vou dizer que sou perfeita na minha fé, mas é uma das coisas que ajuda muito. O poder da oração. Eu antes de começar o meu turno, eu começo a consagrar. Eu piso a minha sala a consagrar. Eu faço uma oração. Peço sempre a Deus que o Espírito Santo esteja do meu lado, que abra os meus olhos, que eu possa perceber o que está a acontecer com o paciente. Por vezes, até quando chega um paciente muito complexo, grave, eu digo assim, Espírito Santo, dá uma ajudinha, dá uma dica, só para algo no meu ouvido. Não estou a conseguir perceber e faço uma oração. E na minha crença, eu acredito que ele sempre me acompanha e muitas das vezes, realmente, às vezes é naquele momento que eu digo, não, este paciente, e vem lá uma luz. Então, meu fundo de escape também é muita oração. Ler a minha Bíblia, escrever e poder manifestar. Então, e isso serve para todas as profissões. Nós, como seres humanos, nos pressionamos muito. Nós estamos a dizer que temos que ser moles, não é isso? Mas temos que entender que nós não somos só uma coisa. Nós temos que ter capacidade de nos moldar o suficiente para parar por algum momento e desligar, permitirmos-nos nos recolhermos daquilo que nós realmente somos. Somos seres humanos, somos pessoas, para conseguirmos depois voltar às nossas atividades e termos um bom desempenho. Agora, falando especificamente do nosso tema, principalmente no momento em que nós estamos a gravar este podcast, que é o momento das festas, do final do ano, não diria uma regra, mas é comum em toda a parte do mundo. É uma época em que nós temos muito mais casos de trauma, muito mais casos de acidente de viação, de espancamentos e etc. E muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que fazer. As pessoas sabem que existe um acidente de viação, não sabem se ajudam, não sabem como ajudam. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, como é que é no seu dia a dia, em termos, eu não diria estatísticos como tal, mas em termos de experiência, por dia ou por semana, qual é o número de acidentes de viação que costuma ver nas urgências? Então, nós temos trauma durante todo o ano, mas há épocas do ano em que nós já nos preparamos psicologicamente que iremos receber mais pacientes de trauma. Por exemplo, dezembro a janeiro são meses de pico para acidentes, tanto de viação como os outros tipos de trauma. Então, isto ajuda-nos também a preparar o nosso material, as pessoas a saber, olha, quando chegar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Ajuda-nos a planificar. É um problema de saúde pública, como vinha dizendo, porque realmente não fere só a nós. Nós somos o último recurso. Até chegar ao hospital, passou por várias outras etapas. Começa pela educação desde casa, na escola, ao saber atravessar a estrada. Começa por saber entender os sinais que encontramos nas estradas, respeitar a condução, ter uma condução defensiva, até chegar ao hospital. Então, primeiro, doutora, se me permite, gostaria só de esclarecer os vários tipos de trauma que nós podemos ter. Trauma é qualquer agressão que nós temos à nossa integridade física. Quando falamos de integridade, estamos a falar do nosso corpo físico. Qualquer que for o trauma, qualquer que for o mecanismo e que vai criar alguma lesão. E estes mecanismos podem ser, por exemplo, térmicos. Eu posso ter uma queimadura,
Uma queimadura é um trauma. É um trauma, faz parte da cadeia do trauma. E eu posso ter uma queimadura por líquido quente, uma sopa, água quente. É por isso que temos, no tempo de frio, é frequente termos queimaduras por fogo, por água quente, as pessoas aquecem água para tomar banho, as crianças vão para o balde, acabam queimando. Temos queimaduras, as pessoas esquecem de apagar as velas ou as lareiras e criam incêndios. Temos queimaduras que não é frequente aqui no nosso belo país, que são por temperatura baixa. Não é frequente isto acontecer. Temos também as outras situações de queda. Normalmente acontece com os idosos e com as crianças. Por exemplo, quando começamos a ver as mafurras, nós começamos a dizer, mangas, jambalão, Muitas crianças caem e fazem traumatismos crânioencefálicos e vêm parar as urgências. Temos também traumas que é por agressão. Neste período, as pessoas por uso de algumas drogas ilícitas, álcool, cannabis, né? Carinhosamente suruma, ficam com o seu consciente alterado. Então, pequena coisa, partem para agressão. Outros problemas sociais, né? Falamos, por exemplo, da falta do emprego. Por isso que eu digo que realmente tudo vem cair no nosso gabinete. As faltas de emprego, onde as pessoas começam a dizer que não, acho que talvez vou roubar aquele retrovisor. Rouba o retrovisor, a população vai, faz lixamento. Vem cair no meu gabinete. Então, todos estes problemas sociais vão impactar diretamente para o aumento dos traumas que nós vamos receber. As pessoas andam com muita pressa. É verdade que temos uns tráficos, às vezes mesmo apocalípticos. Mas as pessoas andam com muita pressa, não respeitam os sinais. E sem querer cortar com algum grau de intolerância. Eu não sei se sou a única a notar, mas dá a sensação que ultimamente há muita intolerância na estrada. As pessoas conduzem de forma muito agressiva, querem todas passar ao mesmo tempo, estão com os nervos à flor da pele, mas descarregam na condução. É verdade. E a outra coisa que eu até chamo a atenção a todos nós como moçambicanos, que devemos ter um período de reflexão e começarmos a pensar como poder limpar isto. A situação das manifestações deixou marcas. Todos nós estamos agressivos. Para quem trabalhou dezembro nos hospitais, que aquilo foi praticamente o próprio mar vermelho, hoje esta pessoa está com um trauma emocional. Aquela pessoa que vivenciou e aprendeu que qualquer coisa, uma pedra resolve. Também nós estamos a ter muitas agressões físicas. E algumas agressões físicas, quando vamos ao fundo e olhar qual era a questão, porque me pisou na estrada, não pediu desculpa, porque me devolveu troco a menos, porque cortou prioridade. Então, violência gera violência. Aqui vai um pedido aos nossos psicólogos, terapeutas, coaches, saúde mental. Trabalhem, estamos a precisar de vocês. E nós temos a consciência que vocês não trabalham com malucos, mas trabalham com pessoas. Então, pessoal, temos que trabalhar. As igrejas também têm um papel forte. Quando falo das igrejas, estou a falar também das mesquitas e todas as religiões. Vamos trabalhar que é para pormos mais calmos, porque isto depois impacta. As pessoas andam mal e nós temos estes traumas. E nesta época de dezembro, janeiro, realmente os nossos números são maiores em relação às outras épocas do ano. É verdade que feriados longos, nós já estamos quase que à espera que iremos receber este. A outra coisa são os agentes pirotécnicos. E é verdade. Vulgo paixões. Eu não sei se sou a única, mas eu nunca gostei daquilo. Dá-me um medo até hoje. E realmente cria. Há crianças que perdem dedo, há crianças que chegam queimadas, adultos. Então é uma coisa que também a população deve ter atenção.
não sei se os bombeiros dão treinamento para o manejo destes agentes pirotécnicos, mas é uma coisa que nós devemos ter atenção. Lembro-me, na minha adolescência, nós comprávamos facilmente, ninguém perguntava, hoje é assim. Ninguém me perguntava para que efeito era aquilo. Eu tinha ali a minha moedinha, ia comprar e brincávamos, punhamos na garrafa, às vezes punhamos na lata. Dava gosto de ver aqueles estilhaços, mas aqueles estilhaços, por vezes, acabavam perigando as nossas próprias vidas. Então, realmente, nós temos que ter esta atenção. Então, temos sim números aumentados de trauma. Alguns traumas são politraumas, é o que eu mais recebo na sala, quando realmente o paciente está inconsciente, tem perigo iminente de vida, mas nós temos traumas, fraturas, a entrarem em grande número nas nossas unidades hospitalares. Agora, tendo em conta que a doutora e toda a equipe de médicos emergencistas sabe exatamente o que fazer nessas situações, o que a doutora poderia recomendar em termos de abordagem? Uma pessoa, falando especificamente dos acidentes de viação, por que o foco nos acidentes de viação? Porque é o que nós mais vemos nas redes sociais, nas notícias. Sim, há todos estes outros tipos de trauma que a doutora falou, mas os acidentes de viação, e principalmente porque geralmente não envolvem só uma pessoa. Então, resultam muitas vezes em mais do que um traumatizado ou politraumatizado. O que é que uma pessoa que está num local onde haja acidente de viação deve fazer para tentar ajudar? Porque, muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer. Ok. O que é que essa pessoa tem que fazer? A primeira coisa, sempre que nós quisermos ajudar, temos que fazer uma pergunta. Estou seguro? Tenho segurança para poder ajudar a esta pessoa? Esta pergunta por quê? Porque se eu não tenho segurança, eu vou para ajudar, serei a próxima vítima. Poderá passar um outro carro e atropelar. Então, é necessário garantir segurança para poder ajudar. É um trauma de grande impacto, em que temos muitos feridos. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer quem que fala, quem está consciente. Eu posso dizer assim, pessoal, vamos para a esquerda, que é o passeio, que está seguro, e algumas pessoas vão conseguir caminhar. Eu consigo perceber, é uma forma de poder ajudar. Essas pessoas vão caminhar. Depois tem aquelas pessoas que não conseguem locomover-se sozinhas, nós nos aproximamos, que é para poder ajudar. Às vezes é uma pessoa que diz, olha, eu não consigo porque o meu pé está a doer, eu não consigo pisar, e vamos ajudar. Depois tem aquelas pessoas em que nós desconfiamos que provavelmente tem alguma lesão medular, alguma lesão da coluna, está ali estatelado ou está em uma posição, nós não mudamos logo aquela posição, principalmente se nós não temos domínio ou habilidade, cercamos aquela pessoa garantindo que esta pessoa tenha segurança e esperamos, pedimos apoio para que esta pessoa possa ser salva e poderá ser manejada de forma mais segura, porque às vezes, ao querer ajudar, a forma como eu vou carregar, se eu tiver uma fratura a nível da coluna, pode ser naquele momento em que eu tenho uma lesão definitiva e vou correr o risco desta pessoa ficar tetraplégica. Falamos disso, estamos a falar que a pessoa deixa de sentir tudo por baixo do pescoço. Então, é importante nós primeiro segurança. Pois tenho habilidade e vamos ajudar. Imagina que eu esteja a caminho da Manhissa, há um acidente, envolve, por exemplo, transportes públicos, há muitas pessoas. Se as pessoas já estão fora, que conseguem, estou sozinha, as pessoas que conseguem falar, conseguem ajudar as outras pessoas, vamos tentar remover as outras pessoas. Tem algumas pessoas que estão presas ainda na viatura, conseguimos carregar, é seguro? Sim, conseguimos tirar. Aquelas pessoas que nós não conseguimos tirar, nós não puxamos. Eu posso puxar e a pessoa
sair sem os é. outros membros. Então eu tenho que ter esta atenção e às vezes precisamos de pedir a outra ajuda. Nesta situação que temos hospitais longos, chamo alguém, não responde, tem responsivo, então a minha força e energia é para aquelas pessoas que têm maior probabilidade de revertermos o quadro. Se eu noto que há muito sangramento, eu tenho que procurar um pano que seja limpo para poder fazer pressão para diminuir o sangramento. Fazer a pressão contínua do local que está a sangrar. Se eu consigo perceber que há uma fratura, pegar galhos, caixas, jornais, que é para poder imobilizar até que chega ajuda. Mas vamos reparar que no nosso dia a dia nós também temos atropelamentos e nós podemos ajudar. Temos que perceber se esta pessoa está a falar, se há esta segurança, tentar pôr a pessoa na posição de segurança. Posição de segurança é pôr a pessoa deitada do lado esquerdo para evitar que vomite, engula o próprio vômito ou sangramento. Tentar ver se é um paciente que está, por exemplo, com alguma fratura e o braço logo ficou inchado. Tentar pôr ao nível do coração para diminuir o inchaço e procurar ajuda. Então, todas as minhas... tudo aquilo que for o meu manejo, eu tenho que procurar ajuda. Eu própria não consigo fazer uma reanimação sozinha. Eu preciso de pedir ajuda. E só quero fazer um pequeno reparo. Nós não vemos os traumas sozinhos. É um procedimento multidisciplinar. Eu preciso do cirurgião, preciso do neurocirurgião, preciso do pessoal da imagiologia, que são os que às vezes são os profissionais de saúde invisíveis, porque a pessoa às vezes nem percebe, mas tem lá alguém que está a fazer a leitura daquela imagem. Então, preciso deles, preciso do traumatologista, o ortopedista. É uma gama, exatamente, para poder responder à demanda do trauma que nós estamos a receber. Quando estamos na via pública, eu como leiga, como poderia ajudar, realmente eu tenho que ter estes com segurança. Se é um paciente que tem roupa que está colada ao corpo, eu não posso simplesmente descolar. Porque eu posso piorar a lesão do paciente, então vou tentar cortar. Às vezes é um acidente de viação, o carro pegou fogo. Então a pessoa está queimada. Eu tenho que tentar remover tudo aquilo que vai continuar com fogo. Então, está aí, a doutora está a falar disso. Muitos de nós, por exemplo, não temos extintores nos carros. Mas é suposto todo mundo que tem uma viatura ter um extintor, porque se há um incêndio, a pessoa tem como ir lá e apagar o fogo e evitar um dano maior. E existe a regra do parar, deitar e rolar. Isto que nós queremos dizer. Paramos, que é para não contaminar com fogo as outras pessoas e até bens materiais. Se nós já a arder. Parar, deitar-se mesmo no chão e rolar. É uma forma de apagar o fogo. Pegar uma toalha ou pegar uma manta molhada e cobrir, o paciente também ajuda a apagar o fogo. Se realmente eu vejo que são chamas muito fortes, então não tenho segurança, eu tenho que procurar ajuda, porque se eu for, eu serei a 10ª vítima. Então vou aumentar aquilo que vai ser o trabalho das pessoas para poderem salvar essas pessoas. Então, é mais ou menos isto que as pessoas têm que fazer. E termos a noção, é verdade que os nossos sistemas de ambulância ainda não estão, mas está aí, está desenhado, o nosso Sistema Nacional de Saúde está de parabéns. Está desenhado, provavelmente virá, está-se a trabalhar nisso. Nós vemos muito nos filmes, tem acidente, liga-se para 911, vem a polícia, a ambulância e tudo. Não é a nossa realidade. A maior parte destes acidentes, quem traz somos nós próprios da comunidade. Vamos trazer no chapa, no carro pessoal, às vezes carregado num chova, às vezes no colo. Então,
todas estas coisas já está a sangrar, eu tenho que tentar parar esse sangramento. Se consigo, um paciente que está consciente, vou conversando com ele para manter este paciente acordado. E sempre procurar ajuda. Então, sempre procurar, normalmente as nossas mães ensinam a andarmos com capulana. Então, normalmente as capulanas já andam limpas. Então, há este acidente, procurar saber, alguém tem um pano, tem uma capulana limpa, que é para estancarmos esse sangramento, queimaduras, tapar com um pano, porque a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e ele tem a divina função de proteger. Funciona como a nossa eletrofência, as nossas grades, alarmes de proteger o nosso corpo. Se nós perdemos a nossa pele, temos uma lesão de continuidade, então é necessário cobrir, porque esta pessoa vai ficar com frio, vai perder proteínas, vai perder a própria integridade e começa a ter outras complicações. Então, isto são pequenas ações, mas que ajudam. E a rapidez em trazer a procurar ajuda. Então, isto também é importante, porque alguns pacientes, quando nós perguntamos, eu fui atropelada às 10, mas preferi ficar em casa. Então, ficar em casa? Nós temos que ser mais celeres. Ser mais celeres a trazer. É uma criança que caiu e nós sabemos que caiu de uma altura mais de 1 metro. É melhor trazer ao hospital. Ainda que nós, no final do dia, vamos dizer que não, esta criança está bem, não tem nada, mas é importante que esta criança venha. E por que eu estou a falar, fiz essa pergunta, doutora? Porque muitas vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer. Às vezes até presenciam e querem ajudar, mas não têm ferramentas ou não têm muita segurança. Nos casos em que, por exemplo, eu encontro uma situação dessas, eu presencio um acidente, mas eu não me sinto segura de ajudar. O que é ideal fazer? Pedir ajuda. Exatamente. Porque muitas vezes é isso, a pessoa até quer ajudar, mas não se sente segura, não tem certeza do que vai fazer, até sabe, percebe, está assistindo esse podcast e entende que tem que fazer X, Y, Z, mas ainda não se sente segura de fazer porque tem medo, tem receio e depois fica sem saber, meu Deus, ajudo, não ajudo. Então, nessas situações, realmente, o ideal é pedir ajuda a alguém. Pedir ajuda, manter o local seguro. Se eu percebo que é um acidente, houve um atropelamento, eu posso, por exemplo, estou a conduzir, tirar os meus triângulos, ajudar a pôr, ou arbustos, ramos, galhos, pomos que é para mostrar que este local ocorreu uma situação que é para evitar que mais vítimas possam se fazer no local. E muitas das vezes o que nós fazemos? Nós cercamos a vítima, não permitimos que a vítima possa ventilar. É importante às vezes reconhecer, tem alguém aqui com habilidade no trauma, às vezes até existe, e esta pessoa pode ir ajudar. Não tendo, ao invés de ficarmos a fazer vídeos para depois ficarem a circular no WhatsApp, tentarmos ligar para a polícia, para o hospital, tentar ligar, por exemplo, para alguém para que possa vir socorrer e tentar sempre pôr os pacientes na posição de segurança, posição deitada do lado esquerdo, e tentarmos sempre apoiar naquilo que está dentro das nossas possibilidades. Então, tudo aquilo que nós fomos a notar que não, isto não está seguro para eu abordar. Ainda que eu te ame muito, se estiveres a arder de fogo e eu não tiver nada para ajudar, simplesmente vou assistir. Porque senão seremos duas. E depois quem é que irá salvar as outras pessoas? Então, é importante nós também termos esta consciência. Porque às vezes nós temos situações, por exemplo, de incêndio, a pessoa percebe que, olha, o meu filho está lá, eu tenho que salvar, mas a casa já está completamente a derrubar-se. Se nós entrarmos, nós seremos mais 3 vítimas. É verdade que pode parecer... a parte emocional que é muito difícil. Mas mesmo para mim, eu estou a falar, acredito que eu haveria de entrar, quero salvar as minhas filhas. Mas é importante nós termos esta noção de que segurança está em primeiro lugar. Eu tenho que garantir a minha segurança, a segurança da minha equipe, para poder abordar a este paciente, a esta vítima de trauma. E chamar a atenção aos nossos automobilistas. Vamos ter atenção, optar pela condução defensiva. É verdade que neste momento as crianças estão de férias,
fazem-se a rua com maior frequência e talvez é necessário, se eu vejo uma bola, talvez é melhor eu andar mais branda. Como né? se diz, por trás de uma bola vem sempre uma criança. Exatamente. Eu cresci a ouvir isso. Sim, é um provérbio, mas que fala realmente uma verdade. Então, talvez algumas zonas onde nós temos alto fluxo, ter algumas lombas para poder ajudar. Realmente é um trabalho da comunidade toda. O que nós recebemos já é o estrago. Então, vale a pena prevenir para não ter que remediar, porque muitas das vezes é realmente remediar. E quando nós falamos de que é um problema de saúde pública, é que imagina que neste acidente a pessoa fica sem os braços. Se era camponês, como é que vai trabalhar? Como é que vai sustentar a família? É já a Cecília que já não tem dinheiro para pagar a faculdade, porque o pai perdeu os braços no acidente. Então, tudo isto começa, é um ciclo dominó e que vai afetar. Realmente é um problema de saúde pública e que nós temos que começar a pensar como comunidade. Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos mitigar todos estes assuntos? Porque o que eu recebo é o final da história. E que às vezes tem desfecho bonito, mas às vezes não tem desfecho bonito. Traumas levam vidas, levam jovens e diminuem aquilo que é a nossa esperança de vida. Ok, doutora, obrigada. Só para finalizar, que mensagem aí quer deixar para as pessoas que estão a assistir, principalmente nesta época, né? E em todas as outras, onde, pronto, sempre que as pessoas fazem a estrada, que mensagem aí quer deixar para as pessoas que estão aqui? Eu lembro quando tirei a minha carta de condução, o que o instrutor disse-me é: tenha condução defensiva. Então, gostaria de pedir aos automobilistas para que optem sempre, não para ter razão, mas ter uma condução defensiva. Termos extintores no carro, porque ajuda. É verdade que nós às vezes achamos que os polícias estão na estrada para nos chatear, mas ter a inspeção em dia garante-me, dá segurança a mim própria, de que o meu carro está em condições para estar na estrada. Provavelmente tem pouca chance ou menor probabilidade de ter um acidente. Então vale a pena ter os seguros em dia, porque às vezes ficamos, sigo polícia. Ter os seguros em dia, porque vai também ajudar, vai poder ajudar as outras pessoas, o dano de terceiros. É importante ensinarmos as nossas crianças, adolescentes, idosos. Às vezes eu me apercebo que está uma criança para atravessar a estrada, eu posso dar a mão para poder ajudar a atravessar. E às vezes até percebermos, eu posso receber uma notícia muito má, mesmo que eu tenha toda esta noção de atravessar e pôr uma estrada. Então, se eu tiver uma condução defensiva, eu não irei atropelar esta pessoa. E, por favor, nós estamos a receber pacientes vítimas de atropelamento que os condutores fogem. Pessoal, acidente é acidente. Vamos parar. Se eu não posso parar, estou com medo que a população possa linchar também a estes casos, vá à esquadra mais próxima. Preste ajuda a pessoas que estão a falecer por falta de primeiros cuidados. Pessoas jovens. Vamos parar, vamos assumir os nossos erros. É acidente, por isso que o nome é acidente. Sabemos que não é intencional. Ninguém sai de casa a dizer, hoje eu quero atropelar 2 pessoas. Não, é um acidente. Mas vamos ter esta consciência de assumir os nossos erros. Ainda que venham consequências por trás disto, mas pelo menos nós estaremos a saber que nós estamos a parar e estamos a ajudar aquela próxima vítima, que poderá ser eu, minha filha, minha sobrinha, meu esposo. Então, nós temos que parar e perceber que a comunidade se faz de braço. Uma comunidade sã não depende dos médicos, não depende dos enfermeiros, depende de uma sociedade e uma comunidade sã. Então, vamos nos cuidar, vamos prestar atenção aos sinais de trânsito e vamos ter festas felizes na maior paz. Se beber, não conduza. Exatamente. Esquecem-se muito dessa parte, as pessoas. Se beber, não conduz. É preferível estacionar o carro, dormir um pouquinho. Ou usar Yango. Hoje em dia tem Yango, né? Ou pedir boleia, pedir alguém que esteja... Ou ficar em casa. Ficar em casa. Casa também eu acho que é bom estar em casa, né?
Talvez porque eu conto as horas para estar em casa. Até agradeço os dias em que eu não tenho noite. Eu digo assim, Deus, muito obrigada pela oportunidade de hoje de poder dormir na minha cama. Então, fiquem em casa, curtam a família e tenham uma condição defensiva. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pela explicação. E principalmente em relação aos acidentes de viação, as pessoas muitas vezes esquecem-se ou não têm mesmo noção do que realmente fazer. Muito obrigada pelas suas orientações e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para vir cá e falar um pouquinho daquilo que é o seu trabalho, do seu dia a dia. E pronto, chegamos a mais ao final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham tirado o máximo de informações úteis possíveis daqui. Nós sempre recomendamos que as pessoas façam anotações, porque isto também é como se fosse uma escola. Saúde também se aprende e não é inerente só às pessoas que trabalham com saúde. Todos nós temos que ter o mínimo, o básico de informação em relação à saúde, como se cuidar, como prevenir certas coisas. E é importante que vocês tenham noção desses temas, tenham clareza para saberem o que fazer, como lidar com essas situações quando elas vos aparecerem. Então, muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de seguir as nossas páginas, de pôr um like e de fazer comentários para que nós melhoremos o nosso podcast. Se vocês quiserem sugerir temas que vocês gostariam de aprender em relação à saúde, por favor, escrevam nos comentários e nós vamos ler tudo para que nós possamos trazer esses temas aqui para debate, para conversa, para que vocês possam acompanhar. Muito obrigada e até o próximo episódio.